Então, primeiro de tudo, quando nós falamos sobre os concílios, nós temos de pensar, pensando da perspectiva do historiador, em relação a que tipo de fontes que nós usamos para compreender sobre essas questões. Que seriam as fontes primárias, as fontes mais antigas, que falam a respeito dos concílios de Nicéia e Constantinopla, e também as fontes secundárias, que são fontes que vieram um pouco depois, mas que usam fontes primárias para fazer as suas obras, né? Escritores, então, que usaram fontes dos tempos desse concílio, mas escreveram um pouco depois usando essas fontes primárias. Então, eles seriam, no caso, as fontes secundárias. Então, o que nós temos sobre o Concílio de Nicéia, uma das fontes mais importantes, é o próprio Eusébio de Cesareia, que é algo, sim, uma pessoa que eu já comentei em várias ocasiões aqui para vocês, que é o historiador da igreja que menciona desde o cristianismo primitivo, do período apostólico até ali no século IV. É uma das fontes mais importantes para nós compreendermos sobre o cristianismo antigo, né? A obra História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, mas no caso do Concílio de Nicéia, uma outra obra importante também que ele escreveu foi a Vida de Constantino. É claro que nós devemos ter uma certa cautela em relação a Eusébio de Cesareia, porque normalmente ele engrandece de forma bastante ampla mesmo Constantino. Ele considera ele como se fosse um soberano poderoso, quase resplandecendo a face de Deus, essas coisas assim. Ele era bem, gostava muito de Constantino, ele bajulava mesmo Constantino nos escritos dele. E então devemos ter uma certa cautela em relação a tudo que ele escreve, assim como também nós devemos ter uma cautela não apenas com Eusébio de Cesareia, mas como vários outros escritores da Antiguidade. Eles não tinham a mesma perspectiva que nós temos hoje, quando eles iam escrever suas obras, em que hoje, né, o historiador se espera do historiador que ele seja o mais neutro possível para poder escrever as suas obras. Mas na Antiguidade não era bem assim. Muitas vezes as pessoas acrescentavam coisas, os historiadores daquele tempo acrescentavam determinados discursos que uma pessoa não tinha dito daquela forma, então eles tinham uma certa liberdade ali ao desenvolver as suas obras. O mesmo acontece, por exemplo, até com Flávio Joséfo, em que nas obras de Flávio Joséfo nós não devemos ler essas obras e aceitar tudo o que está ali como tendo realmente acontecido da forma como ele descreveu. Por exemplo, nas obras de Joséfo, ele acrescenta ali vários discursos extremamente longos que as pessoas faziam que historicamente não ocorreram. Então, é necessário ter sempre uma cautela em relação a todas essas fontes. Mas, em relação ao Concílio de Nicéia, especificamente, que ocorreu no ano de 325, uma das fontes principais é Eusébio de Cesareia, especialmente relacionado à vida de Constantino. Mas a obra História Eclesiástica também é importante porque nos ajuda a compreender todo o pano de fundo histórico que vai, então, desencadear o Concílio de Nicéia. Outra obra também muito importante, nesse sentido, que não é propriamente uma obra, né, mas são atos do concílio que nós encontramos em escritores posteriores, são fragmentos e resumos do que ocorreu ali no Concílio de Nicéia. Também nós temos as cartas de Atanásio de Alexandria, sobre os decretos ali do Sínodo de Nicéia. Também a outra obra de Atanásio de Alexandria, Apologia contra os Arianos, também é importante nesse sentido. É claro que a limitação a respeito dessa obra de Atanásio de Alexandria, porque ele foi escrito com décadas depois e também tinha um forte viés anti-ariano em suas obras, então também nós devemos ter uma certa cautela em relação a ele, mas é uma fonte importante também. Temos as cartas de Constantino, especialmente a carta aos bispos ausentes, e também cópias dessas cartas nós encontramos na obra de Eusébio de Cesareia. Uma dessas cartas nós vamos observar um pouco mais à frente aqui, quando eu ler para vocês sobre alguns pontos ali da obra de Eusébio. E também outra obra que veio um pouco depois, daí são historiadores a partir do século V, mas que são dois historiadores importantes da história eclesiástica desse período, que é Sócrates e Sosômeno. Eles têm uma importância porque eles se baseiam em fontes que hoje para nós se perderam. Eles fazem citações dessas fontes antigas, então essa é uma importância dele. Em relação ao Concílio de Constantinopla, outras fontes que nós temos, que o Concílio de Constantinopla, então, ele ocorreu ali algumas décadas depois, enquanto o Concílio de Nicéia foi em 325, o de Constantinopla foi lá em 381, mas ao final do século IV. Então, o que nós temos de fonte primária e secundária é Basílio de Cesareia. O Basílio aqui é interessante que, embora ele não tenha participado ali do Concílio de Constantinopla, suas obras elas nos ajudam a compreender sobre a influência ali do pensamento que existia nesse quarto século. Ele influenciou os padres capadócios, que vão ser muito importantes ali nesse Concílio de Constantinopla, e também as questões que ele ali aborda sobre o Espírito Santo, que é fundamental para nós compreendermos sobre o que vai ser discutido, então, ali no Concílio de Constantinopla. Também temos as atas do Concílio de Constantinopla, de 381, que elas são mais limitadas, da mesma forma que nós temos ali com Nicéia, mas são transmitidas em fontes posteriores, que também nos ajudam a compreender sobre esse evento histórico.
Temos também Gregório Nazianzeno, que ele participou ativamente do Concílio de Constantinopla e foi a figura central na defesa da doutrina da Trindade naquele momento ali. E também as suas obras ali, especialmente o discurso 31 de Orationes, aborda a divindade do Espírito Santo e reflete também o contexto teológico do concílio. Então, esse também é uma outra fonte muito importante. E também Teodoreto de Ciro, que ele escreveu uma obra de história eclesiástica que cobre os eventos ali do século IV, incluindo o Concílio de Constantinopla, e também serve ali como uma fonte secundária para nós compreendermos sobre isso. E também eu lembro que na semana, acho que passada, quando eu estava aqui abordando sobre outras questões aqui com vocês na live, teve alguém que perguntou se tinha livros para recomendar, né? Então, aqui sobre livros eu trouxe 3 livros que ajudam a entender um pouco mais sobre esse assunto relacionado aos concílios, que são 3 livros que eu gosto aqui. Um livro aqui que eu acho bem interessante, que ele comenta sobre a história dos concílios ecumênicos, que é da editora Paulus. Eu já tenho esse livro acho que faz uns 10 anos já. Mas ele é bem completo em relação à abordagem dos concílios ecumênicos. É um dos livros que eu até mesmo utilizei como ferramenta de fonte aqui para poder fazer pesquisa para a live de hoje. Esse livro aqui eu acho bem interessante ele. Um outro também que eu tenho aqui, esse aqui tá até com a lombada dele já meio desgastada, de tanto que eu abri e fechei esse livro aqui. Esse aqui também eu já tenho há um bom tempo, ele que é História do Movimento Cristão Mundial. O volume 1 do Cristianismo Primitivo ao ano de 1453. Então ele aborda ali algo bem mais extenso da história do cristianismo, mas também é bem interessante esse livro e aborda sobre esses concílios e vários outros ainda. Então até lá, 1453, quando nós estamos começando ali. Na verdade, essa data especificamente eles observaram porque é considerado o final do período medieval. 1453 é quando ocorre a queda de Constantinopla, ali, com a invasão dos turcos. Nós temos, então, os inícios de um outro período histórico. É marcado pela reforma, por várias outras coisas um pouco diferentes. E também aqui um outro livro que eu trouxe de sugestão, que é esse daqui, Dos Primórdios até a Idade Média, História Ecumênica da Igreja. Esse daqui também da editora Paulus. É bom livro esse daqui. E aborda também sobre essa questão dos concílios ali. E eu tenho ainda mais livros na biblioteca ali sobre história do cristianismo, essas coisas assim, que são livros até interessantes, só que eu não trouxe eles aqui como sugestão para vocês, porque eu acho que esses 3 já são os melhores, e também porque muitos deles eles têm aquele viés teológico, igual eu abordei já em uma outra live aqui com vocês no passado, que era um livro que eu estava lendo sobre a história aquela história do cristianismo. Só que o autor, ele normalmente ali ele é um autor cristão, zeloso, às vezes é um cristão evangélico que fica acrescentando um monte de coisa, dizendo que foi Deus que fez isso e aquilo. Então, não é propriamente aquele livro que se consideraria um livro de um historiador adequado. Então, esses 3 livros são os que eu mais gosto nesse sentido, sobre a história do cristianismo antigo. Então, conforme eu até coloquei no título da nossa live de hoje, sobre o nascimento da ortodoxia, especialmente eu escolhi esse tema, o nascimento da ortodoxia, porque é com esses 2 concílios que nós temos o desenvolvimento daquilo que hoje é muito bem conhecido pelos cristãos, das diversas vertentes, que é a doutrina da Trindade. Que a Trindade ela é uma doutrina fundamental para diversas religiões cristãs que nós temos hoje, o catolicismo, a ortodoxia, a religião da Reforma Protestante, todas elas aceitam em grande parte a Trindade. Existem poucas exceções de algumas que não aceitam, como, por exemplo, as Testemunhas de Jeová têm uma visão diferente, eles não aceitam a Trindade como doutrina, tem muitos grupos judeu-messiânicos também que não aceitam a Trindade como doutrina, mas em grande parte, a maior parte dos cristãos que nós temos hoje tem a Trindade como uma doutrina bastante fundamental. No entanto, a doutrina da Trindade ela foi se desenvolvendo gradualmente ao longo da história. Ela não foi simplesmente a partir do movimento apostólico, do cristianismo apostólico do século I, as pessoas já compreendiam exatamente que Deus era uma mesma substância, ou a relação exata de Deus com o Filho e com o Espírito Santo. Demorou um certo tempo até que essa doutrina e esse pensamento então se consolidasse. Mas é claro que no Novo Testamento nós já temos alguns indícios que vão nos levar a essa doutrina que vai ser consolidada então através desses concílios. E também ali durante o século II, III e IV, nós temos também alguns escritos patrísticos que vão gradualmente desenvolvendo essa questão e entendendo sobre como funciona isso que vai ser consolidado então como a doutrina da Trindade. Sendo que um dos textos mais antigos que nos ajudam a compreender sobre essa questão relacionada a Jesus como sendo o próprio Deus ou coisa assim, que nós vemos já desde o cristianismo primitivo, é Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 11, que é a carta de Paulo, que foi escrita ali por volta dos anos 51 e 55, que é um texto interessante nesse sentido,
porque ele contém ali aquilo que provavelmente é talvez um dos hinos ou alguma coisa, quase um tratado teológico cristão primitivo, que talvez pode ter sido formulado antes mesmo de Paulo, que ele colocou isso por escrito ali na carta dele, em que ele diz basicamente o seguinte, mas refletindo o pensamento das igrejas que ele entrou em contato lá nos tempos dele, então ainda no período apostólico. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E, achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra, e, para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Então, nesse texto aqui, ele é interessante por ser um texto bem antigo do cristianismo, ali, cerca de 20 anos, 25 anos depois da morte do Jesus histórico por crucificação, e que já nos revela aqui algumas questões teológicas, cristológicas sobre Jesus, que são bem interessantes. Sendo que Jesus é considerado aqui já como, de certa forma, pré-existente, na forma de Deus, conforme esse texto declara. Também já havia aqui algum tipo de condição divina para Jesus antes da encarnação, então é um tipo de cristologia já mais elevada que nós temos aqui, embora o cristianismo seja primitivo ainda, não seja tão desenvolvido assim. E também aqui a ideia de que ele se esvaziou, assumindo a forma humana. Então esse texto aqui ele é interessante por conta dessas perspectivas aqui, que vão contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do pensamento da doutrina da Trindade. Então, um dos textos mais antigos nesse sentido. Mas é claro que aqui, a doutrina da Trindade, conforme ela vai ser compreendida de forma ortodoxa ali no quarto século, ela ainda não está desenvolvida. Não tem ainda uma clareza a respeito de como compreender de fato essa relação entre Deus, o Filho, Jesus, e também o próprio Espírito Santo. Após esse texto, um outro também muito importante que nós temos, que é um dos textos fundamentais que vão ser levados em consideração ali por esses concílios, e vai ser questão de muitos debates, e gera debates até os dias de hoje em várias organizações distintas do cristianismo, é a questão ali do Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3, e também o verso 14, que tem aqui algumas questões bem interessantes. Que foi um texto desenvolvido mais ali por volta dos inícios do século II. Então, nós estamos ali por volta dos anos 100, 120, mais ou menos. Que diz o seguinte, já bem conhecido de muitos de vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Aqui nós vemos então que já temos uma ideia da pré-existência do Logos, que seria a palavra de Deus. Também nós temos aqui esse texto afirmando que todas as coisas foram feitas por meio dele, então por meio da palavra de Deus, o Logos. E também esse texto fala claramente da encarnação desse Logos, o Logos divino. No entanto, ainda falta algumas questões. Nós não temos aqui ainda também, embora esse texto apresente aqui uma certa exaltação da figura de Jesus, como esse Logos, a palavra de Deus encarnada, ele não contém ainda uma teologia trinitária bem desenvolvida aqui. Ele não faz nenhuma referência ao Espírito Santo como uma pessoa divina, coeterna e consubstancial a Deus, conforme vai ser desenvolvido mais tarde. É necessário mais décadas e alguns séculos de reflexão cristológica para poder se chegar a essa conclusão da Trindade. E também nós temos outros textos que são mais ou menos desse mesmo período ali do Evangelho de João, então inícios do século II, que nos ajudam a entender um pouco melhor sobre como estava a cristologia nesse momento, como que era então a compreensão de Jesus, do Cristo, nesse momento da história do cristianismo. Sendo que um dos textos que é muito importante nesse aspecto também, que nos ajuda a entender sobre como estava ali o desenvolvimento dessas perspectivas teológicas sobre Jesus, é Inácio de Antioquia, que escreveu ali mais ou menos entre os anos 107 e 110 da Era Comum ali, pouco antes dele estar sendo conduzido lá para o martírio, história dele bem conhecida. Então, um texto importante de Inácio de Antioquia é sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 1, no qual ele diz o seguinte: Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que foi grandemente abençoada com a plenitude de Deus Pai, predestinada antes dos séculos para existir sempre, para uma glória que não passa, inabalavelmente unida, escolhida na paixão verdadeira, pela vontade do Pai e de Jesus Cristo, nosso Deus.
O que aqui nós vemos claramente que, ao início do século II, com Inácio de Antioquia, ele já considerava Jesus como Deus. A questão é, Deus em que sentido? Deus da mesma substância que o Pai? Deus de uma substância diferente? Deus estaria subordinado ao Pai em algum sentido? Então, essas questões é que ainda estavam sendo discutidas no cristianismo. Outra carta também de Inácio de Antioquia que é interessante nesse sentido, que é a carta de Policarpo, que Inácio de Antioquia enviou a Policarpo, lá no capítulo 8, versos 2 a 3, também que é interessante. Eu vos saúdo a todos nominalmente e a esposa de Epítropo com toda a sua família e a de seus filhos. Saúdo meu querido Átalo. Saúdo aquele que for considerado digno de ir até a Síria. A graça estará sempre com ele e com Policarpo que o envia. Desejo que estejais sempre bem em nosso Deus Jesus Cristo, e nele permaneçais na unidade sob a vigilância de Deus. Saúdo Alce que me é tão caro. Passai bem no Senhor. Então aqui mais uma carta de Inácio que nos informa claramente que ele entendia Jesus como sendo Deus. Mas essa questão de como estava ainda a Trindade nesse sentido, ela ainda não era muito bem compreendida, não estava muito bem sistematizada ainda nesse período histórico. Então, por exemplo, aqui nesses dois textos, nós ainda não encontramos uma fórmula trinitária existente ali de forma bem clara. Mas é claro que existiam fórmulas trinitárias no cristianismo primitivo que continham ali até mesmo nos textos que fazem parte do Novo Testamento, como é o caso, por exemplo, de Mateus, que menciona batizai-vos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa ideia de que os três seriam consubstanciais de uma mesma substância, mas como sendo pessoas distintas, isso ainda não estava muito bem ali entendido pelos cristãos primitivos, não estava ainda bem sistematizado essa crença, embora já existiam fórmulas trinitárias. E essas fórmulas trinitárias nós também encontramos em outros textos, além do Evangelho de Mateus, além do Didaqué também, que é um texto importante, também nós encontramos com o Inácio de Antioquia, em sua carta aos Magnésios, no capítulo 13, que informa ali mais algumas coisas interessantes também. Procurai manter-vos firmes nos ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, para que prospere tudo o que fizerdes na carne e no espírito, na fé e no amor, no Filho, no Pai e no Espírito, no princípio e no fim, unidos ao vosso digníssimo bispo e à preciosa coroa espiritual formada pelos vossos presbíteros e diáconos segundo Deus. Sejam submissos ao bispo e também uns aos outros, assim como Jesus Cristo se submeteu na carne ao Pai e os apóstolos se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito, a fim de que haja união, tanto física como espiritual. Então aqui nós vemos, nessa carta de Inácio de Antioquia, que Deus havia então ali para Inácio, para os cristãos daquela época, ele havia se revelado na pessoa de Jesus, o Messias ressuscitado, então oferecendo ali salvação através dele, derramando depois o Espírito sobre a igreja. Mas ainda que não haviam esforços sistemáticos nesse período histórico aqui para estabelecer ou elaborar ali um conjunto coerente a respeito desses três, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Tanto isso é interessante que durante os séculos I, II, III e até chegar ao Concílio de Nicéia, que nós temos ali nos inícios do século IV, existiam basicamente nos diversos cristianismos antigos, né, os diversos pensamentos cristãos daquela época, basicamente 5 perspectivas distintas sobre como interpretar Jesus, o Espírito Santo e também a sua relação com Deus. Uma dessas perspectivas é aquele que é chamado de adocionismo, que já se encontrava presente em algumas correntes do cristianismo primitivo, como é o caso dos ebionitas, que eram grupos de judeu-cristãos que seguiam integralmente os mandamentos da lei de Moisés, de forma muito parecida com os judeus mais tradicionais daquela época, e que até mesmo consideravam o apóstolo Paulo como um apóstata da lei, porque ele afirmava que os gentios não precisavam se circuncidar e cumprir as leis mosaicas, que eles consideravam isso como totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus, segundo a ideia deles, os ebionitas. E que é um grupo que nós já estudamos até em vídeos mais antigos aqui do canal. E também essa perspectiva, o adocionismo, era defendida por outros religiosos daquela época, como é o caso de Teódoto de Bizâncio e Paulo de Samosata, em que a ideia central dessa perspectiva era de que Jesus era um homem comum que foi adotado como filho de Deus apenas no batismo, que era a visão mais comum, ou na ressurreição. Então, segundo essa perspectiva cristológica, Jesus não era originalmente divino, enquanto que o Espírito Santo era considerado apenas uma força impessoal e não uma pessoa, como vai ser defendido mais tarde ali pela ortodoxia da igreja. Mas que é uma perspectiva, o adocionismo,
que já foi condenada pelos pais da igreja em sínodos regionais que ocorreram em Roma e Antioquia, especialmente ali em meados do século III. Já uma segunda perspectiva cristológica é o docetismo, que surgiu logo nos inícios do século II, que era defendido especialmente por alguns grupos gnósticos, como é o caso dos valentinianos e dos basilinianos, e também pelos marcionitas, que acreditavam que Jesus não possuiu um corpo material, mas que a sua humanidade era apenas aparente. Então, para eles, Jesus era uma figura espiritual que se disfarçou de ser humano, como se fosse uma espécie de fantasma ou uma projeção holográfica, mas claro que com uma aparência bem mais realista, que dava até para alguém tocar nele e sentir realmente, mas que não era um homem de carne e osso, e que por conta disso também não sentia qualquer dor ou tinha qualquer necessidade humana, como comer, dormir. Ele só fazia de conta que sofria o que comia, mas não tinha qualquer necessidade a respeito dessas coisas. Então, nessa perspectiva, o Cristo era entendido como plenamente divino, mas separado da matéria, enquanto que o Espírito era entendido como uma emanação ou uma manifestação da divindade suprema. E o interessante é que essa perspectiva docética ela foi condenada já nos inícios do século II, como nós podemos encontrar ali em 1 João, capítulo 1, versos 1 a 2, também no capítulo 4, versos 2 a 3, e em 2 João, capítulo 1, verso 7, que justamente condena aqueles que afirmam que Jesus não veio na carne, que era justamente a posição defendida pelos docetistas e que também foi condenada por diversos outros escritores eclesiásticos, como Inácio de Antioquia, Irineu de Leão e ainda vários outros. Uma terceira perspectiva cristológica era o modalismo, que foi defendido especialmente por Noeto de Esmirna, Práxias e Sabélio, que entendiam que Deus é uma única pessoa que se manifesta de modos ou maneiras diferentes, como Pai, Filho e Espírito, dependendo ali da função ou revelação, mas sem haver uma distinção ontológica. Ou seja, essas três manifestações não são pessoas separadas, mas modos temporais de manifestação, diferentes formas de um único Deus se revelar, que também foi uma perspectiva condenada em sínodos regionais até que o Concílio de Constantinopla, lá de 381, consolidou a distinção ontológica entre Pai, Filho e Espírito como diferentes pessoas em uma única substância, que nós ainda vamos conferir um pouco mais à frente aqui no vídeo de hoje. Uma quarta perspectiva era o subordinacionismo, que foi defendido por alguns religiosos como Teófilo de Antioquia, Orígenes de Alexandria e Irineu. Mas Irineu tinha uma visão um pouco mais moderada, mas que basicamente consideravam então esses que o Filho e o Espírito são divinos, mas subordinados ao Pai. Isso é, o Filho seria hierarquicamente inferior ao Pai, embora tenha sido gerado eternamente, segundo a posição de Orígenes, ou pela vontade do Pai, que era uma posição próxima à proto-ortodoxia da Igreja, apenas divergindo, em maior ou menor grau, a subordinação ontológica, mas que, apesar disso, influenciou fortemente o arianismo, e nós também já vamos conferir um pouco mais à frente ainda no vídeo de hoje, que é importantíssimo para nós compreendermos justamente o Concílio de Nicéia. E uma quinta perspectiva era a proto-ortodoxia, que foi defendida por diversos religiosos importantes como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Hipólito de Roma, Justino Mártir, Tertuliano e ainda diversos outros. Mas um detalhe importante sobre Tertuliano é que, embora ele tenha defendido a visão proto-ortodoxa e seja inclusive o primeiro a cunhar o termo trindade como três pessoas em uma substância, mais tarde ele se tornou montanista, que era uma corrente cristã que afirmava que o Espírito Santo falava diretamente através de um profeta chamado Montano e de suas seguidoras Priscila e Maximila, mas que foi considerado heresia pelas igrejas proto-ortodoxas ainda no século III por desafiar a autoridade e a hierarquia ali de todas as igrejas. Mas mesmo assim, Tertuliano ainda pode ser agrupado aqui, ao menos em sua fase inicial como proto-ortodoxo, e que basicamente era uma perspectiva que defendia que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, mas distinto do Pai. Então, Pai, Filho e Espírito são distintos, mas unidos na mesma divindade. E aqui um detalhe importante, que também é válido acrescentar, é que nesse momento inicial, as igrejas proto-ortodoxas ainda não tinham uma perspectiva clara sobre aquilo que mais tarde será consolidado, então, como a doutrina da Trindade. Eles ainda mantinham uma leve tendência subordinacionista, mas que vai ser completamente rejeitada ali
nos concílios de Nicéia de 325 e depois também reiterada no concílio de Constantinopla de 381, que consolidaram então de forma definitiva a fórmula trinitária, dando origem à plena ortodoxia como é defendida então pelas igrejas até os dias de hoje. Então, o que é válido acrescentar aqui, antes de nós vermos o concílio de Nicéia, é que no início do século IV, então, o que começa a surgir nesse período histórico é uma figura ou aquilo que seria chamado mais tarde de arianismo. Que Ário, que foi de onde vem esse termo, arianismo, ele era um presbítero da igreja de Alexandria que defendia que somente Deus Pai é único, eterno e incriado. Enquanto que Jesus Cristo, o Filho, não é coeterno, isso é, ele teve um início de existência. Então, para Ário, houve um tempo em que o Filho não existia, somente o Deus Pai. E além disso, Ário ensinava que o Filho também não compartilhava da mesma substância ou essência do Pai, que em grego se chama ousia, e que, embora o Filho fosse agente da criação e a criatura mais exaltada, ocupando uma posição suprema sobre tudo o que foi criado, o Filho era, por sua essência e natureza, inferior e subordinado ao Pai. Então, essa distinção para Ário era fundamental para preservar a unicidade e a transcendência absolutas do Deus Pai. E essas disputas arianas provocaram sérias divisões dentro da igreja, sendo esse o ponto principal que estava preocupando Constantino quando ele assumiu o cristianismo como religião para o Império Romano, na tentativa de unificar o Império a partir ali do IV século, porque estava tendo esse problema teológico em que, para aqueles que estão de fora do cristianismo, parecia até uma coisa meio irrelevante, né? Estão discutindo por conta disso? Mas para os teólogos, para os bispos que estavam ali à frente do cristianismo naquela época, era realmente algo levado muito, muito a sério. Porque era uma questão que envolvia a própria salvação da humanidade, a própria legitimidade da ordenança também de outros bispos, de outros presbíteros, a legitimidade de você celebrar a missa, a poder fazer ali a Eucaristia. Se não houvesse um pensamento adequado, poderia comprometer a própria eficácia de todos esses ritos. Então isso era muito sério, como era visto naquele tempo. Então foi por isso, então, que Constantino levou a essa ideia de que haveria o concílio de Nicéia de 325. Mas antes de nós adentrarmos ao concílio, eu acho interessante aqui acrescentar também algumas questões históricas que ocorreram anteriormente, no início do século IV em diante, até nós começarmos ali. Então, especificamente no ano de 303, nós tivemos a última grande perseguição dos cristãos sob Diocleciano, que foi a mais severa campanha contra o cristianismo em todo o Império Romano, em que muitas igrejas foram destruídas, várias cópias à mão dos evangelhos, das cartas de Paulo e das escrituras cristãs como um todo foram queimadas, líderes religiosos foram presos e obrigados a sacrificar aos deuses romanos, especialmente porque a adoração aos deuses tradicionais de Roma era entendida como um dever cívico, que fornecia unidade ao império e também a proteção dos deuses. Então, para os romanos isso era extremamente importante, mas aqui um detalhe que é válido acrescentar é que essa perseguição ela foi mais intensa no Oriente, enquanto que no Ocidente, sob o governo de Constâncio Cloro, ela foi um pouco mais leve, porque ele era mais tolerante em relação aos cristãos. Já em 306, Constantino é proclamado César após a morte de seu pai, Constâncio Cloro, que marcou o início de sua ascensão política. Em 311, temos o Édito de Tolerância do Imperador Galério, que encerrava oficialmente as perseguições contra os cristãos, reconhecendo que os esforços para eliminar o cristianismo haviam sido simplesmente inúteis, permitindo então que os cristãos voltassem a se reunir com a condição de orarem pela saúde do imperador e pela prosperidade do império. E no dia 28 de outubro de 312, temos a Batalha da Ponte Milvia, em que Constantino enfrentou e derrotou Maxêncio ali nos arredores de Roma, e com essa vitória, Constantino passou a governar todo o Império Romano do Ocidente. E um detalhe interessante é que, segundo a tradição, foi um pouco antes dessa batalha que Constantino teria visto no céu um sinal do cristograma Quiró, com as palavras "com este sinal vencerás", o que levou ele a adotar esse cristograma Quiró como um estandarte militar, que era um símbolo cristão que fazia referência às duas primeiras letras gregas de Christus, e que inclusive é adotado até os dias de hoje por alguns cristãos. Embora essa tradição não seja unânime, com fontes dizendo que essa visão na verdade fazia referência ao sinal da cruz, ou ainda que ocorreu muito tempo antes e que foi durante um sonho de Constantino e não ali nas vésperas da batalha. Em 313 temos o Édito de Milão, que foi um acordo firmado entre Constantino, que era o imperador do Ocidente, e Licínio, o imperador do Oriente,
que garantia a liberdade de culto a todos os cidadãos do Império e que, além disso, determinava a restituição de propriedades que foram confiscadas durante as perseguições de Diocleciano. Então, a partir desse momento, a fé cristã se torna plenamente legalizada no Império Romano. Em 324, após alguns anos de tensões políticas, Constantino derrotou Licínio na Batalha de Crisópolis, que ocorreu no dia 18 de setembro, em que, a partir de então, Constantino passou a governar sozinho todo o Império Romano. E como ele foi o primeiro imperador cristão e ele observava que os cristãos tinham um grande potencial para unificar o Império Romano e evitar essas divisões, justamente para unificar ele religiosamente e também unificar o Império em sua cultura, é que ele decidiu, então, convocar o Concílio de Nicéia para resolver essas disputas doutrinárias, especialmente ali envolvendo o Ário, que estava quase causando uma divisão, um cisma na igreja daquele momento. Então, para nós compreendermos o Concílio de Nicéia, uma das fontes principais que eu mencionei no início do vídeo é justamente Eusébio de Cesareia, lá em que ele fala a respeito da vida de Constantino. Então, um dos textos que menciona sobre como ele começou a observar a necessidade de fazer um concílio é a vida de Constantino, livro 2, a partir dos capítulos 64 e também 71 e 73. Mas eu só separei aqui alguns pequenos textos, esse aqui que é um texto bem extenso, só para nós vermos aqui os pontos principais. Então, o que ele diz ali é o seguinte, aqui, no caso de Eusébio de Cesareia, estaria citando uma carta de Constantino. Victor Constantino, Máximo Augusto, a Alexandre e Ário. Então, no caso dessa carta aqui, Constantino está enviando lá para a igreja de Alexandria, que fica lá no Egito, lá mais embaixo do Império Romano. Quanto à divina providência, então, que haja uma fé e um entendimento entre vocês, um julgamento unido em referência a Deus. Mas quanto às suas disputas sutis, sobre questões de pouca ou nenhuma importância, aqui é interessante o fato de ele escrever isso, que justamente responde àquela questão inicial que um de vocês escreveu ali no início da live sobre se Constantino tentava impor a sua ideia ariana, nesse concílio, alguma coisa assim. Muito pelo contrário, para ele essas discussões eram sem importância e estavam, na verdade, atrapalhando a ideia de unificar o império através unificar o império religiosamente, né, através disso. Considera questão de pouca ou nenhuma importância, conforme a carta que ele escreve. E aqui dando continuidade, embora vocês possam ser incapazes de harmonizar em entendimento, tais diferenças devem ser consignadas à custódia secreta de suas próprias mentes e pensamentos. Retomem, então, seus sentimentos mútuos de amizade, amor e consideração. Dessa forma, aqui daí já é Eusébio de Cesareia. O piedoso imperador esforçou-se, por meio da carta anterior, para promover a paz da Igreja de Deus. No entanto, o mal era maior do que poderia ser remediado por uma única carta, de modo que a acrimônia das partes em conflito aumentou continuamente, e os efeitos do mal se estenderam a todas as províncias orientais. Isso especialmente aqui, Eusébio agora, nessa parte final, se referindo ao arianismo, que ele se espalhou em grande parte ali na região oriental do Império. Não tanto envolvendo o Ocidente, mas o Oriente ali que estava causando problemas ali. Mas, além dessa questão relacionada ao arianismo, existia também a controvérsia a respeito da Páscoa, porque tinham igrejas que defendiam que a Páscoa deveria ser observada de acordo com o calendário judaico, enquanto que outros defendiam que não, que como o cristianismo ele se divorciou do judaísmo, não se deve ter nenhuma coisa relacionada a como os judeus calculam o tempo, que os cristãos devem calcular o tempo de acordo com o próprio calendário deles. E até mesmo porque cristãos naquela época consideravam que o calendário judaico estava equivocado em várias áreas. Então, existia essa questão também de como celebrar a data da Páscoa corretamente. Algumas igrejas celebravam de acordo com o calendário judaico, enquanto que outras não, em datas diferentes. E precisava também de uma unificação nesse sentido. Então, sobre a questão da Páscoa também, que é interessante, se encontra ali também na vida de Constantino, ali a partir do livro 3, capítulo 5, em que Eusébio menciona sobre essa questão também, que foi uma controvérsia importante a ser abordada no Concílio de Nicéia. Ele diz o seguinte: mas antes dessa época, outra desordem virulenta já existia e afligia a igreja há muito tempo. Refiro-me à diferença a respeito da festa salutar da Páscoa, pois enquanto uma parte afirmava que o costume judaico deveria ser seguido, a outra afirmava que a exata recorrência do período deveria ser observada, sem seguir a autoridade daqueles que estavam em erro e eram estranhos à graça do Evangelho, isso é, os judeus, né? Então, também aqui, Eusébio observa um outro problema que deveria buscar um entendimento comum por todos os cristãos, que seria ali a partir do Concílio de Nicéia.
E além também disso, existia uma outra controvérsia, que também surgiu ali mais na parte oriental do Império, próximo de Alexandria, que foi a chamada controvérsia melitiana, que foi a controvérsia de Melécio, bispo de Nicópolis, que fica uma região próxima ali de Alexandria. E o problema é que, conforme nós observamos anteriormente, no ano de 303 houve a última perseguição aos cristãos sob Diocleciano. Mas é claro que, embora muitos cristãos tenham morrido nessa perseguição, ainda há outras que ocorreram com os cristãos antigos. Ali no século III teve outros momentos que envolveram perseguição, mas essa de Diocleciano foi bem forte mesmo nos cristãos. Embora muitos cristãos tenham morrido, tenham sido martirizados, outros ficaram com medo. Teve alguns cristãos que pensaram, bom, eu vou aqui adorar aos deuses, porque não quero morrer, e depois eu vou voltar a ser um cristão na igreja, vou me reabilitar de novo. E a questão aqui que ocorreu com Melécio é porque ele era um bispo da cidade de Nicópolis que ele não aceitava esses cristãos que simplesmente ali tiveram esse problema de sacrificar outros deuses e, de certa forma, renegar a fé cristã. Então ele achava, bom, não vou aceitar vocês aqui de volta. Vocês perderam a graça de Deus, não pode mais ser aceito. E isso começou a ficar tão grave porque outros bispos do Império Romano naquela época, como o próprio bispo de Alexandria, ele aceitava esses relapsos, ele aceitava eles de volta. Não via assim com uma gravidade tão grande a ponto de você simplesmente excluir ou excomungar essas pessoas do cristianismo. E isso acabou, de certa forma, praticamente criando um cisma ali nessa região também de Alexandria. Porque Melécio ele começou a não aceitar mais a autoridade do bispo de Alexandria, porque para ele estava cometendo uma heresia, aceitando essas pessoas que abandonaram o evangelho. E também Melécio começou a ordenar bispos ali que estava começando então a formar praticamente uma cisão. Você tinha ali uma igreja que aceitava esses que se ofereceram sacrifício aos deuses romanos para evitar a morte e os outros que não. Estava quase se dividindo a igreja ali. Então isso também foi algo que o Concílio de Nicéia precisava resolver, para saber como é que nós vamos fazer então com relação a essas pessoas que abandonaram porque não estavam com medo de morrer, não estavam dispostas a serem martirizadas assim. Então é por isto que nós temos ali o desenvolvimento do Concílio de Nicéia a partir do ano de 325, para resolver todas essas questões ali. Mas a mais grave de todas, que era aquela que estaria causando a maior ruptura, era justamente esta questão envolvendo Ário, que era um presbítero de Alexandria que estava ensinando ali uma teologia subordinacionista de que Jesus, em algum momento, não existiu. Ele não era coeterno igual ao Pai, que era a visão que os outros discordavam. Então, sobre aquilo que nós encontramos ali em Eusébio de Cesareia, sobre essa chamada de Constantino ao Concílio de Nicéia, nós encontramos ali um texto interessante que é a vida de Constantino a partir do livro 3, capítulos 5 a 6, que também tem algo muito interessante sobre o concílio aqui, que é válido realizar aqui a leitura para vocês. Somente para Deus, o Todo-Poderoso, a cura dessas diferenças será uma tarefa fácil. E Constantino parecia ser o único na Terra capaz de ser o ministro para esse bom fim. Aqui nós vemos claramente aqui Eusébio de Cesareia já, de certa forma, bajulando Constantino aqui, porque ele via Constantino com muito bons olhos. Então, ele sempre vai meio que bajular aqui o imperador. Pois assim que tomou conhecimento dos fatos que descrevi e percebeu que sua carta aos cristãos alexandrinos, porque era lá em Alexandria que estava ocorrendo esse problema de Ário, ali o arianismo, não havia produzido o devido efeito, ele imediatamente despertou as energias de sua mente e declarou que deveria levar ao máximo essa guerra também contra o adversário secreto que estava perturbando a paz da igreja. Então, como se para trazer uma ordem divina contra esse inimigo, ele convocou um concílio geral e convidou a rápida presença de bispos de todos os quadrantes em cartas que expressavam a honrosa estima que tinha por eles. Não se tratou apenas da emissão de uma simples ordem, mas a boa vontade do imperador contribuiu muito para que fosse levada a efeito, pois ele permitiu que alguns usassem os meios públicos de transporte, enquanto a outros forneceu um amplo suprimento de cavalos para seu transporte. O local também foi selecionado para o sínodo. A cidade de Nicéia, na Bitínia, era apropriada para a ocasião. É interessante aqui, mencionando então que o próprio Constantino patrocinou essa viagem dos bispos ali para a cidade de Nicéia. E aqui nós também temos uma continuidade desse texto que nos informa, então, de forma geral, quais eram os bispos que estavam presentes. Então, nesse mesmo livro, só que a partir ali do capítulo 7, que Eusébio daí dá a seguinte informação. De fato, os mais ilustres ministros de Deus de todas as igrejas que abundavam na Europa, Líbia e Ásia estavam aqui reunidos.
e uma única casa de oração, como se divinamente ampliada, bastava para conter ao mesmo tempo sírios e cilícios, fenícios e árabes, delegados da Palestina e outros do Egito, tebanos e líbios, além daqueles que vinham da região da Mesopotâmia. Um bispo persa também estava presente nesta conferência e nem mesmo um cita foi encontrado em falta. Ponto, Galácia e Panfilha, Capadócia, Ásia e Frígia forneceram seus prelados mais ilustres, enquanto aqueles que moravam nos distritos mais remotos da Trácia e da Macedônia, da Acaia e do Épiro, estavam presentes. Mesmo da própria Espanha, alguém cuja fama era amplamente difundida tomou assento como indivíduo na grande assembleia. O prelado da cidade imperial, e aqui se refere à cidade de Roma, foi impedido de comparecer devido à extrema velhice, que nesse caso se refere ao Papa Silvestre I. Até sob Silvestre, existe aquela famosa doação de Constantino, que foi identificada como um documento falso ali no século XV, através do trabalho de Lorenzo Valla, que eu até já mencionei em vários vídeos antigos aqui do canal. Mas seus presbíteros estavam presentes e substituíram-no. Os presbíteros, então, do Papa Silvestre, representando ali o bispo de Roma. E o resultado final do concílio foi que, depois de muitos meses ali de debate, foi que Ário e o arianismo foi considerado como uma heresia. A maior parte dos bispos ali defendeu não a posição de Ário, mas a posição de Atanásio, que defendia contra Ário. E também os livros, as obras de Ário foram queimadas nessa ocasião ali. E até que foi, então, o Credo Niceno aprovado no ano de 325, que é um dos mais famosos e mencionado pelas igrejas até os dias de hoje, só que com algumas alterações do Credo de Constantinopla que nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas esse Credo Niceno, o original, ele foi desenvolvido especialmente para ser um credo contra as ideias de Ário. Então seria como se fosse um credo anti-ariano, praticamente. Que é o credo que diz o seguinte: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai unigênito, isto é, da essência do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial homousios ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, tanto no céu como na terra. Que por nós homens e por nossa salvação, desceu e se encarnou e se fez homem. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. De lá virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. Mas aqueles que dizem, houve um tempo em que ele não era, e ele não era antes de ser gerado, e ele foi feito do nada, ou ele é de outra hipóstase ou ousia, ou o Filho de Deus é criado, ou mutável, ou sujeito à mudança, são condenados pela Santa Igreja Católica e Apostólica. Então, o que nós vemos aqui, claramente, especialmente nesse final aqui do Credo Niceno, é claramente que ele é um credo anti-ariano. Ele foi criado justamente para combater, para dizer que os arianos seriam considerados heréticos. Então, quem não pensasse dessa forma já seria considerado um herege. O interessante disso é que, antes desse momento aqui, não necessariamente a pessoa seria considerada uma herege, porque nós vemos que o subordinacionismo existia em escritores eclesiásticos antigos, mas aqui, a partir do Concílio de Nicéia, foi deixado claro que não. Se você pensa de outra forma que não seja essa forma, você deve ser considerado anátema pela Igreja Católica, deve ser considerado um herege, então não é correto pensar de forma diferente. Também outra resolução importante do concílio foi em relação à Páscoa, que ela seria celebrada então no primeiro domingo após a lua cheia, após o equinócio de primavera, não mais tendo relação com o calendário judaico, então mais um ponto que acabou distanciando o cristianismo do judaísmo. E também sobre Melício de Licópolis, o que ficou resolvido que ele continuou sendo bispo lá de Licópolis, mas todos os seus poderes e ordenanças eles foram esvaziados e submetidos ao bispo de Alexandria. E também todas as pessoas que Melício de Licópolis ordenou, ele deveria ser reordenado, essas pessoas, pelo bispo de Alexandria. Foi essa a resolução também do Concílio de Nicéia. E além disso, também esse concílio aprovou 20 cânons para a igreja, sobre várias questões ali relacionadas ao comportamento, ordenação de bispos e clérigos de forma geral. Então, várias questões ali que existem nesse cânon. Daí eu só não trouxe aqui os 20 cânons para vocês, que senão seria uma leitura muito pesada aqui, porque eu já li bastante coisa e daí fica muito grande a nossa live de hoje. Mas eu trouxe aqui somente 2 exemplos, então, de cânon para nós entendermos do que se tratam esses cânons ali que foram aprovados, que foram 20 no total. Mas eu trouxe aqui como exemplo, então, o cânon 6, que ele se refere ao papel da supervisão de Alexandria, Roma e etc. E diz o seguinte, então, esse cânon 6. Que prevaleçam os antigos costumes do Egito, Líbia e Pentápolis, de modo que o bispo de Alexandria
tenha jurisdição sobre todos eles, especialmente até para resolver o problema de Melécio, esse cânon aqui. Visto que um arranjo semelhante é o costume para o bispo de Roma, da mesma forma que as igrejas de Antioquia e das outras províncias mantenham seus privilégios. Deve-se entender em todos os lugares que se alguém foi feito bispo sem o consentimento do bispo metropolitano, este grande concílio declarou que ele não deve permanecer como bispo. Se 2 ou 3 bispos forem propensos a conflitos e se opuserem a uma ordenação devidamente aprovada pela maioria, de acordo com a lei eclesiástica, então, prevaleça a escolha da maioria. E ainda um outro exemplo também que eu trouxe para vocês é o cânon 17, que se refere à usura, também que foi abordado no Concílio de Nicéia. Muitos clérigos, por cobiça e ganância, esqueceram-se da escritura divina que diz: não emprestarás com usura. E, ao emprestar dinheiro, pedem 1% do total como juros mensais. O Santo e Grande Concílio considera justo que, se após este decreto alguém for flagrado recebendo usura, secretamente ou de outra forma, exigindo o todo e a metade, ou usando qualquer outro artifício para fins de lucro imundo, seja deposto do clero e seu nome riscado da lista. Então aqui também nós vemos claramente que a ideia de emprestar alguma coisa a juros era condenado pelo Concílio de Nicéia. Só que, claro que, embora nós temos observado aqui o credo niceno aprovado em 325, todos esses cânones aprovados, o problema ali da Páscoa também tendo uma resolução, assim como o problema de Milício de Licópolis, as questões não foram solucionadas assim a partir daí de forma tão simples. Ainda existiam problemas nas igrejas que continuaram ali arriscando alguma divisão no cristianismo, que era o problema especialmente relacionado aos arianos, porque muitos arianos não ficaram nem um pouco felizes com o resultado desse concílio, porque eles defendiam fortemente de que Jesus estaria subordinado ao Pai e não teria sido criado eternamente, da mesma forma como foi colocado ali no concílio. E também uma outra questão que o concílio não chegou a abordar foi em relação à questão do Espírito Santo. Então, depois do concílio de Nicéia, ali no século IV, surgiu aquilo que posteriormente foi considerado como os pneumatômacos, que eram aqueles bispos e religiosos que defendiam que o Espírito ele não é plenamente Deus, o Espírito Santo, e que o Espírito Santo seria talvez uma criatura ou uma força inferior, mas não o próprio Deus, não uma pessoa, da forma como é colocado na doutrina da Trindade. Existia também essa divisão. Então, foi necessário mais um concílio para resolver esse problema. O problema dos arianos, que ainda permanecia, porque existiam ainda os semi-arianos, que tentavam ali encontrar algum consenso entre os dois lados, nem com o lado do credo niceno, nem propriamente com os arianos, mas algum caminho do meio. E também esse problema em relação ao Espírito Santo, que ainda não foi resolvido pelo Concílio de Nicéia. Então, por exemplo, logo depois da morte de Constantino, que ocorreu lá no ano de 337, o imperador que substituiu, que veio depois de Constantino, foi seu filho Constâncio II. E ele, embora Constantino ali aprovasse o Concílio de Nicéia, o Constâncio II ele foi considerado como um imperador semi-ariano. Ele tentava encontrar ali um ponto de convergência entre esses conflitos na igreja. Então, para ele, o que ele considerava que o credo niceno deveria ter não era ser uma substância igual ao do Pai, mas uma substância semelhante ao Pai, algo como seria o termo homoiousios do grego, mas não da mesma substância do Pai, conforme foi definido no credo niceno. Depois nós também tivemos mais um problema do Império Romano, que foi um imperador que tentou, de certa forma, descristianizar o império e voltar a adorar os deuses que eram adorados lá pelos imperadores clássicos do Império Romano, que foi o chamado de Juliano o Apóstata, que foi o último imperador não cristão do Império Romano. Juliano o Apóstata é interessante que, embora os cristãos considerem ele como apóstata, por isso que ele recebeu esse epíteto, se apostatou do cristianismo, uma corrente religiosa que gostou muito desse imperador foi justamente os judeus, porque até mesmo Juliano, em contato com comunidades judaicas, em determinado momento ele estava com boas intenções de reconstruir o templo de Jerusalém que havia sido destruído. Talvez, se o reinado dele fosse maior, se ele não tivesse sido morto, poderia ter até conseguido isso. Então os judeus gostaram desse Juliano. Nós vemos na literatura judaica que Juliano é bem visto. Mas pelos cristãos, Juliano não é nada bem visto como imperador, que reinou ali, então, por pouco tempo, durante os anos de 361 e 363, ali no IV século. Depois de Juliano, nós também tivemos um outro imperador, Valente, que foi um imperador semi-ariano, também com problemas ali em relação ao credo niceno, que precisaria ter uma resolução.
E posteriormente também, além de outros imperadores, que alguns desses governavam só uma parte do Império Romano, e depois nós tivemos Teodósio, que reunificou novamente o Império. O Império estava meio bagunçado ali naquele momento histórico. Desde o século III, o Império Romano já estava bem bagunçado. Teve a crise no terceiro século que, sim, deixou quase o Império Romano e quase colapsou naquele momento. Então, por isso que tem vários imperadores distintos ali governando. Mas com Teodósio, ele começou a receber uma unificação novamente. E Teodósio I, então, ele fez o cristianismo niceno ali como religião estatal do Império Romano. Ele se ascendeu ao poder no ano de 379, mas ao final do século IV. Com o Édito de Tessalônica, lá do ano de 380, ele tornou o cristianismo niceno como a religião oficial de fato do Império Romano. E para resolver esses problemas com os semi-arianos e ainda igrejas arianas que existiam, e o problema também em relação ao Espírito Santo, que não foi bem solucionado ali no Concílio de Nicéia, ele resolveu então convocar o Concílio de Constantinopla no ano de 381. Porque Constantinopla agora era a capital do Império Romano. Antes de Constantino, aquilo que seria a capital do Império, ou a cidade mais antiga, que era a capital de fato, era a cidade de Roma. Até mesmo por isso que o bispo de Roma ele ganhou uma proeminência bastante grande na antiguidade, porque Roma era a capital do Império. Mas Constantino, ele tornou Bizâncio a capital do Império, tornando então uma cidade que passou a ser chamada, pelo nome de Constantino, de Constantinopla. Justamente porque ela tinha ali um acesso mais fácil a várias regiões do Oriente, que eram importantes para o Império Romano. Ela tinha uma defesa muito mais fácil também de ser desenvolvida. Então, nesse momento, Constantinopla, como cidade, ela estava ali ganhando uma proeminência muito grande. E como ela era a capital do Império, então, foi feito este concílio nessa cidade de Constantinopla. E os bispos, então, se reuniram nessa cidade, especialmente em julho do ano de 381, na igreja de Hagia Irene. E eles elaboraram ali aquilo que ficou conhecido como o Credo Niceno-Constantinopolitano, de 381, que ele, então, amplia e dá uma reformulada no Credo Niceno original. Que, então, o Credo Niceno-Constantinopolitano ele ficou sendo colocado da seguinte forma. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De onde há de vir novamente com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. E na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então esse ficou sendo então o Credo Constantinopolitano, o que tentou justamente resolver esse problema ali que ainda existia em relação aos arianos, e também agora abordando a questão do Espírito Santo. Então é a partir desse credo, final do século IV, que nós temos uma observação ali, um nascimento real, concreto daquilo que seria a doutrina da Trindade muito bem elaborada ali pelos padres da igreja, pelos bispos que existiam naquela época. Então é por isto que, da perspectiva histórica, os historiadores consideram que o século IV, com o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, nós temos aqui que seria o nascimento da ortodoxia. Porque a partir do momento em que foi definido aqui a doutrina clara a respeito do que os cristãos deveriam acreditar e qual era a relação exata entre Jesus, Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo, se eles acreditassem de forma diferente disso, deveriam ser considerados um pensamento herético. O que antes desse período aqui ainda não existia uma compreensão exata de como entender de fato a relação entre esses três. Então é basicamente isso, o Concílio de Nicéia e Constantinopla. É claro que existem ainda muitos outros materiais, muitas outras coisas bastante complexas, tanto do cristianismo ali do século II, III e IV,
como dos próprios concílios. Mas se eu abordasse aqui com todos vocês, a live ficaria gigantesca. Então, no futuro eu quero ainda abordar outros aspectos também aqui com todos vocês. Mas com isto, eu acredito que já dá para nós entendermos aqui em linhas gerais o que foram esses 2 importantes concílios que fizeram então surgir a origem daquilo que seria a ortodoxia, que é aceito até os dias de hoje pelos cristãos.